Olá pessoal, então nessa videoaula a gente vai resolver alguns exercícios sobre introdução à física, né? Bom, primeira questão aqui ele fala o seguinte, né? Selecione a afirmação a seguir que não está correta. Até grafei aqui, né? Não está correta, então ele quer a alternativa errada. Ele dá 4 aqui, né? Afirmações, então uma delas está errada. Bom, a primeira delas fala que o movimento dos astros, corpos celestes, é estudado em mecânica. Então essa aqui está correta, né? Exatamente na mecânica a gente estuda o movimento dos corpos, né? A segunda ele fala que a óptica é a parte da física que, entre outras aplicações, explica a formação do arco-íris e ainda nos dá o conhecimento necessário para que possamos desenvolver aparelhos como microscópio óptico. Então essa também está correta, né? A parte da óptica a gente estuda, né? Entre outras coisas, como se forma o arco-íris e os aparelhos, os microscópios ópticos, né, que usam alguns tipos de lentes, né. A terceira afirmação fala que a solidificação da água, ou seja, a formação do gelo, e a obtenção de baixas temperaturas numa geladeira, por exemplo, são estudados em termologia. Então, essa também está correta, né? Termologia, a gente estuda tudo que está relacionado com o calor, né? Energia, em trânsito de um corpo para o outro. E, enfim, termodinâmica é uma área mais geral, né? Tudo que envolve temperatura ou mudança de temperatura, né? E a quarta e última, ele fala que a fusão nuclear, presente tanto na liberação de energia do Sol, como na explosão de uma bomba de hidrogênio, é um processo estudado em física clássica. Física clássica não, física clássica normalmente a gente chama de mecânica, né, ou mecânica clássica. A gente não estuda fusão nuclear, né? Fusão nuclear, como o próprio nome diz, a gente estuda na física nuclear, né? Então a alternativa que não está correta, ou a alternativa errada, é a última aqui, né? Bom, a próxima questão diz o seguinte: o que podemos dizer sobre a massa de um corpo ou objeto, né? É praticamente a soma da massa dos seus prótons e nêutrons e elétrons. Prótons, nêutrons e elétrons. Então eu falo 3 partículas aqui, né? Que constitui o átomo. É praticamente a soma da massa dos prótons e elétrons. É praticamente a soma da massa de seus prótons, nêutrons, já que a massa dos elétrons é muito pequena, ou é praticamente a soma da massa dos seus nêutrons e elétrons. Bom, a gente vamos lembrar aqui, né, como que é o nosso átomo. O átomo é constituído por prótons, né, nêutrons. Prótons estão aqui em vermelho, né? Esse aqui é um átomo de hélio, tem 2 prótons, 2 elétrons e 2 nêutrons, né? E a massa desse átomo de hélio é praticamente a soma dos prótons e nêutrons, né? Por quê? Porque a massa do próton é mais de 1.800 vezes maior do que a massa do elétron. Então a massa do elétron é muito pequena, né? Então a massa do átomo seria a soma, né, de todas essas massas, mas como a massa do elétron é muito menor do que a massa do próton e do nêutron, né? A massa do próton e do nêutron são praticamente iguais, então a massa do átomo é a soma, né, da massa dos prótons e dos nêutrons, né? Ou seja, o núcleo atômico, né? A massa do átomo está, vamos dizer, concentrada no núcleo atômico, né? E os elétrons não contribuem ou contribuem muito pouco, né? Acaba sendo desconsiderada a massa do elétron, né? Então, a alternativa correta é essa daqui, né? É praticamente a soma dos prótons e dos nêutrons, já que a massa do elétron é muito pequena, né? Então, essa seria a nossa alternativa correta. Bom, então a próxima questão diz o seguinte, né? Sobre a física podemos afirmar que a física é muito importante, pois está presente em quase todas as ciências. A física é muito importante apenas para quem vai seguir alguma carreira na área das chamadas ciências exatas, como engenharia, a geologia, a química e outras. Algumas áreas, como o direito, a física não é muito importante. E a última, física não é fundamental na biologia e, consequentemente, na medicina. Bom, a opção
que está correta é a primeira, porque diz que a física é muito importante, né? Pois está presente em quase todas as ciências, né? Bom, a física é bem importante para as áreas das exatas, né? Como engenharia, geologia e química, mas não é só importante nessas áreas, ela também é importante no direito, por exemplo, né? Se a gente vai solucionar um crime, por exemplo, que envolve uma arma de fogo, a gente pode usar conhecimentos da física, né? Da balística, né? Para solucionar esse crime, né? Então envolve conceitos de física, ou mesmo no acidente de trânsito, né? Envolve conceitos de física, né? Cinemática e tudo mais. E a física é fundamental na biologia, né? Por exemplo, entre neurônios, né? O mecanismo de uma célula para se alimentar, né? Envolve conceitos de física, né? E na medicina também é muito importante, né? Porque vários equipamentos médicos, né? Usam conceitos e aplicações da física, né? Por exemplo, o aparelho de raio-x, o aparelho de ressonância magnética, usa muitos conceitos, né? E aplicações de física, né? Para o desenvolvimento desses equipamentos, ou mesmo para análise de imagem, né?